É isso aí, pessoal. Boa tarde. Retomando o nosso bate-papo que a gente fez e publicou recentemente no formato de podcast. Já é um formato que eu fiz alguns vídeos aqui, percutiu bem positivamente. A gente chama de Real Talk. Criei esse quadro, diferente dos outros vídeos que a gente tá fazendo, que são um pouco mais direcionados. Eu falei, cara, eu vou criar um quadro da cabeça, sem ter script, sem ter nada. E foi um dos vídeos que mais performou. Então, esse aqui a gente decidiu fazer da mesma forma. Seja bem-vinda, Bárbara, novamente. E estamos aqui para retomar o nosso papo sobre imigração, o desfecho do nosso processo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria aproveitar esse tempo que a Bárbara disponibilizou novamente para a gente poder falar de como que está o mercado hoje de imigração nos Estados Unidos, principalmente para o público brasileiro, com essas mudanças de posicionamento do sistema migratório, qual que são os vistos hoje que os brasileiros hoje devem buscar, estratégia é tudo nesse mercado, né? Então, queria te deixar à vontade, através do seu conhecimento, do seu histórico, passar um pouquinho para nós aqui. Obrigada, Murilo, obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Bom, tem mais de 180 vistos para ir para os Estados Unidos. Hoje mesmo atendi um casal que estava falando, mas qual que é o melhor para o nosso perfil? Um problema que pessoas muito qualificadas enfrentam, né? Qual visto eu deveria aplicar? E eu sempre gosto de ouvir, né, a pessoa, assim, ouvir qual que é a dor dela, tempo de planejamento que ela tem e casar isso com a estratégia certa, né? Igual a gente fez no seu caso. Então, assim, para quem quer sair rápido do Brasil, tem alternativa? Tem, né? Tem o visto L1, por exemplo, se a pessoa for um empresário e quer ser transferido, abrindo uma outra empresa nos Estados Unidos. Tem o E2, se essa pessoa ela tem uma cidadania que faz parte ali do tratado com os Estados Unidos. Então, por exemplo, cidadania italiana, que é muito comum no Brasil, portuguesa, espanhola. Essas cidadanias aí possibilitam que a pessoa vá para os Estados Unidos também para investir muito rapidamente, né? Então, são vistos aí que podem ser aprovados com 15 dias. Tem também o O, para a pessoa que atingiu ali o topo da profissão dela, que tem mídia sobre ela, que já ganhou prêmios, que já participou ali de grandes empresas em cargos relevantes. Todos esses são vistos temporários, tá? E rápidos, assim, para serem aprovados. Falando aí de 15 dias úteis para aprovação da USCIS, muito rápido. E no consulado também não tem fila, né? Porque os vistos temporários, eles estão imediatamente disponíveis. Então, a pessoa sendo aprovada, ali com uma semana, 10 dias, ela já consegue marcar a entrevista. Acaba sendo um E ir caminho com a bem família. viável, né? Exato, é muito viável. Eu gosto muito desses vistos, assim, para quem tá com pressa. E os green cards, por ter um processamento mais burocrático, igual a gente falou bastante do EB2NW no visto anterior, e o EB2 tá current também, né, igual o EB1A, só que por causa do processamento ser mais burocrático, apesar dele estar disponível para quem tá no Brasil, essa pessoa ainda vai levar cerca de um ano e meio, até ela conseguir estar com a família nos Estados Unidos. Então é para quem tá com menos pressa, digamos assim, não quer perder ali às vezes o conforto do trabalho. Eu tô bem aqui na minha casa com a minha família, num trabalho que eu ganho bem. Então o EB2 e o EB1 é um planejamento assim para quem não tá com tanta pressa. E é bacana a gente saber desses processos, porque eles acabam clareando. Tem muita gente que quer vir, mas não tem nem ideia de como vir. E assim, é importante essas diferenças, porque esses dias eu tava conversando tem um grande amigo meu que gostaria de vir e ele tem cidadania italiana, tá finalizando o processo de cidadania italiana. Então, teoricamente, as portas é um outro nível de relacionamento. Recentemente também, a pessoa que eu tenho relacionamento profissional tava aplicando para CEO de uma grande empresa, que tinha algumas situações ali governamentais e veio declinado. É interessante essa história, veio declinado por ser brasileiro. E aí ele teve que, através da cidadania dele italiana, reaplicar para ter êxito. Então, infelizmente, a política hoje global, ela tem desfavorecido para algumas questões. E aí eu tenho amigos que têm cidadania paraguaia, por exemplo. O Paraguai hoje é tratado praticamente como um europeu. Tem a facilidade... Também. Ele tem a E o facilidade Paraguai do visto. também tá nessa lista dos países dos Estados Unidos. Ele tem a facilidade, o passaporte paraguaio hoje tem um valor, e também, interessante saber, e aí você me corrige se eu estiver errado, o valor de investimento, o investidor, quando ele tem essas cidadanias nesses países, também o valor é bem menor do que do Brasil, né? Isso, o que acontece? O brasileiro, para ele ir como investidor, a única opção dele é o EB5, ou agora o Trump Card, que é o Golden Visa. Esse é para algumas pessoas. Esse é mais caro ainda.
ainda. O EB5, a pessoa precisa investir $800 mil e ela investe via um centro de serviço social. Então, esse centro de serviço social, ele atende ali alguns empreendedores. Então, por exemplo, Serviços cadastrados num Isso. portal, né? Isso, empresas cadastradas, e aí essa pessoa ela investe através desse centro e tem que ser no mínimo $800 mil. Ou se ela quiser abrir um empreendimento próprio, ela tem que investir no mínimo $1.050.000 para ela poder ter esse êxito. Já no E2, não. A gente recomenda que a pessoa invista no E2 cerca de $100 mil. Então é infinitamente menor. No E2, como se ele fosse abrir uma filial de uma empresa dele que ele já opera no Brasil aqui, com um aporte de $100 mil, ele estrutura a operação dele aqui, mas ele tem que vir para tocar também, né? Tem algumas questões. Esse é o L1, quando ele precisa já ter uma empresa no Brasil ou em outro lugar do mundo, né? E aí ele quer abrir uma filial. O E2, a pessoa não precisa ter um histórico empreendedor. Ela precisa de 3 coisas. Ela precisa, primeiro, ter a cidadania que está no tratado. Então, todas essas que a gente falou e mais algumas. O segundo, ela precisa investir um capital substancial em prol desse estabelecimento. Não tem na lei, né, o valor de $100 mil, mas é o que a gente recomenda hoje em dia. Está bem pacificado. Para ser algo crível, né? Para ser algo palpável. O valor que ela se comprometa. O valor que ela se comprometa a fazer dar certo. E aí, o terceiro critério é ela ter pelo menos 50% das shares, né? Das ações dessa empresa que ela está criando, ou ter esse poder diretivo sobre a empresa. Então, ele é bem direto, pode ser qualquer coisa. A única coisa que a gente geralmente não indica para E2 é flipping, né? Que é construir, reformar, vender, por causa da sazonalidade mesmo da operação. Mas pode ser uma franquia, pode ser uma empresa que a pessoa quer fazer do zero, pode ser comprar uma empresa que está à venda também. Isso é bem comum, tem até aquele site, né, Biz by Sell, que a pessoa pode pesquisar ali de acordo com a localidade os empreendimentos à venda. O americano tem essa cultura de valorar as coisas e não ter muito apego, né? Tá aqui minha empresa, eu vendo por tanto, e quem quiser é só pagar. Não, muito, muito bacana. É interessante saber porque a gente recebe pedidos, né, de informação de todos os níveis. Desde a pessoa que está insatisfeita com o Brasil, com o momento do Brasil, que não vê mais o esforço dela sendo recompensado, ou seja, ela trabalha, o poder de compra no Brasil caiu, Muito o salário reduzido. não é ajustado conforme a inflação, conforme os custos, e assim, aumento de carga tributária, ainda temos o aumento de carga tributária de forma sistemática. Deve fazer exatamente, sem querer ser muito político, 3 anos, quase 4, e a gente tem um aumento de imposto, pelo menos por mês. É algo que fica insustentável. Eu vejo que as pessoas estão muito insatisfeitas. Pessoas mais velhas, por exemplo, meu pai é um que eu vi ele praticamente adoecendo de preocupação. E como ele, eu tenho certeza que tem muitos, assim, que, poxa, trabalhou a vida inteira, numa vida justa, conseguiu ali poupar um pouquinho de patrimônio, conseguiu aplicar, tá com dinheiro às vezes na poupança, 1 ou 2 imóveis, tem aquela vidinha estabilizada, e ali vem a memória lá de trás, a memória, né, Collor, se eu não me engano, onde foi congelado poupança, onde foi tudo aquele histórico. Não só meu pai, mas eu converso com muita gente lá, e eu vejo que as pessoas realmente estão em pânico. E eu falo de várias áreas, pessoal do agro, pessoal da construção civil, que vive de, por exemplo, aposentadoria. Poxa, você contribui lá 30 anos, a sua aposentadoria, pequeno pedaço, não paga seus custos. Há uma insatisfação muito grande, e aí com isso acaba aumento na procura, né, para poder imigrar para os Estados Unidos. E eu, assim, eu tô aqui há 1 ano e meio, e a gente vê, ao contrário do Brasil, que a gente tá tendo notícias negativas sistematicamente, de forma semanal, por exemplo, aqui a gente tem visto ao contrário. Por mais que tenham as críticas, por mais que tenha a discussão política, a gente vê, assim, uma melhora na estratégia, algumas medidas sendo tomadas, e assim, toda semana nós temos medidas muito importantes sendo tomadas, seja de diminuição de juros, seja abolição, por exemplo, a Flórida aqui tá abolindo o imposto sobre propriedade, porque eles falam que, poxa, você compra ou você aluga, se você paga imposto quer dizer que você tá alugando, então vamos abolir. Então, assim, você vê uma série de coisas, você vê agora, trabalhadores que são, a grande parte dos Estados Unidos aqui, mão de obra, recebe por tip, recebe por gorjeta. Então, ele criou agora pela primeira vez a isenção da tip. Então, assim, as pessoas agora estão recebendo 100% isento de impostos. Então, você vê melhorias não só para grandes negócios, para grandes empresas, reduzindo o financiamento de juros para grandes obras. Poxa, mas está tirando o imposto também da gorjeta do garçom ali, que rala, que realmente se esforça. A gente escuta muito falar que isso aqui é um país que não dá tempo de você respirar, você só trabalha. Mas quando que isso foi diferente no Brasil, né? As pessoas também só trabalham. E aqui a diferença é que as pessoas com esforço, eu falo que com o esforço hora, não importa a sua profissão, seja na construção civil, seja na limpeza, seja em qualquer trabalho, o seu esforço hora, ele é recompensado. No Brasil, muitas vezes o esforço
pessoa não é suficiente. Você pega uma pessoa da construção civil, e por mais que ela trabalhe, ela não vai conseguir ter uma vida além daquilo que ela tá tendo, porque não é compatível. Uma coisa que meu marido fala, que eu acho super legal, assim, dessa comparação, né, do esforço e ganho, é, por exemplo, quantos dias você, Murilo, teria que trabalhar nos Estados Unidos para comprar um carro ou uma TV de, sei lá, maior TV aí que você puder imaginar, à vista. E quantos dias um brasileiro teria que trabalhar também, às vezes na mesma posição, para comprar a mesma coisa no Brasil. Porque a comparação que eles fazem, somente a conversão do dólar, né? Aqui custa tanto. Mesmo assim, a gente ainda aqui nos Estados Unidos tem um ganho com relação a isso. Sim. Agora, se você entender que o poder de compra tem que estar relacionado, que uma pessoa tem um salário mínimo, eu vi agora a projeção para o Brasil de R$ 1.700, quando você aplica para o salário mínimo aqui do americano, ou um quanto minimamente uma pessoa ganha, e aí que você realmente não tem comparação nenhuma, porque uma pessoa aqui vai ganhar, até não quero passar a informação errada, mas recentemente eu tive conversando com um amigo, um colega meu, e eu fiquei assustado, por exemplo, como que algumas profissões, por exemplo, instalador de antena, internet, o cara da net, no Brasil é um trabalho, rala muito, é um trabalho muito desgastante, mas é um trabalho de base. Aqui, eles ganham, assim, por produção, em torno de 6, 7 mil dólares. No verão, quando a demanda aumenta, chega a 10, 11 mil dólares a pessoa instalando antena, porque aqui o serviço custa caro e a hora vale. Então, diferente do Brasil, e ao contrário, as mercadorias aqui não tem valor. Como no Brasil, eu falo que, por exemplo, casa, você ganha um monte de coisa, sofá, geladeira, TV, aquilo é um patrimônio que você carrega durante anos, até o dia que você decidir trocar. Aqui não, aqui as pessoas descartam um ano, assim, todo ano as pessoas descartam geladeira, descartam TV, descartam tudo. Enfim, nós entramos aqui um pouco no assunto de diferença da vida, né, no Brasil e nos Estados Unidos, mas eu acho que esse é um dos principais motivos que as pessoas acabam buscando imigrar para cá. E uma coisa que eu queria só deixar registrado, que eu acho que, assim, tem que parar com isso, é uma coisa que é importante. Aqui, diferente do que muita gente vende, a questão de preconceito, sabe? O preconceito que o americano teria com o brasileiro, que o brasileiro aqui não serve mais, não é mais do que uma mão de obra. Eu queria quebrar isso, assim. É uma das coisas que a gente tem falado nesse canal, é o seguinte, aqui é uma terra de oportunidade para todos. E, assim, não existe esse negócio de preconceito por si só. Aqui, se você se coloca à disposição, se você é honesto, trabalha, né, com dedicação e tal, a tendência é que as portas vão se abrir independente da sua nacionalidade. E é diferente do que é falado, né? A gente escuta falar muito. Sim, que o brasileiro trabalha muito bem, né, Murilo? O brasileiro, ele entrega muito mais do que o que tá no contrato. Totalmente. A gente pega pelos serviços básicos, tipo assim, um garçom. Cara, o brasileiro, o garçom, ele é desenrolado. Ele pergunta o que você quer, já vai lá. Eu falo que, às vezes, o americano, por ter tanta oferta, às vezes ele não faz mais além daquilo que precisa, porque tá tudo certo, tá tudo resolvido, então não precisa. Sim. Muito apegado ali ao escopo do trabalho dele, e se precisar andar 2 passos a mais, ele fala, não, ele não trava. Ele literalmente trava. E deixa eu te fazer uma pergunta com relação, por exemplo, à validação de diploma. Isso é algo que as pessoas, quando querem imigrar para cá, também têm essa dúvida. Por exemplo, eu tenho alguns amigos na área médica, né, na área de saúde, que querem, mas ao mesmo tempo, eles não sabem o que fazer. Na verdade, eles querem vir, e por associação é algo mais simples, né, mas eles pensam na profissão, mas quando a maioria, na verdade, eles podem empreender. Eu tenho alguns amigos que na área de odonto, por exemplo, que eles ficam muito, às vezes, apegados a vir para cá e ser um dentista, em prestar o serviço, mas na verdade eles podem empreender em outras áreas, né? Dentro da odontologia eles podem empreender. Então é importante falar que não fica somente apegado às vezes à profissão em si. Eu me lembro quando eu vim para cá, o fato de não poder trabalhar, isso foi algo que a gente respeitou 100% do tempo, mas por exemplo, eu posso ter empresa, poderia na época que eu ainda não tinha parte documental, eu posso ter empresa, eu posso contratar mão de obra, eu só não posso trabalhar de fato. E eu acho que as pessoas criaram um mito de que a pessoa não pode, que basta você respeitar as regras. Isso acaba sendo um facilitador, por exemplo, a pessoa, dependendo da atividade que ela quer exercer, por exemplo, uma compra e venda de imóveis, alguma coisa nesse sentido, às vezes ela consegue ir estruturando um negócio sem realmente estar prestando serviço, mão de obra, nem infringindo nenhum tipo de lei. Bom, não, isso aqui não é aconselhamento jurídico, hein, gente? Não sou advogada licenciada nos Estados Unidos. Se você quiser, marca uma consulta e a gente conversa do seu caso. Qualquer pessoa pode empreender nos Estados Unidos. Você pode fazer isso estando fisicamente presente nos Estados Unidos ou não. Por exemplo, tem vários casos que eu conheço de dentistas que eles tinham uma especialidade, assim, mais técnica. Por exemplo, o dentista que faz a prótese, protético, né, se eu não me engano, ele foi para os Estados Unidos para atuar nessa área técnica que não necessariamente
necessariamente precisa de uma licença de dentista nos Estados Unidos. Então, De um assim, tem produto. coisas... Exato, tem coisas que a gente pode trabalhar dentro da petição da pessoa, de acordo com as especialidades. Mas se ela quiser ir, por exemplo, para ser dentista, se o médico quer ir para ser médico, principalmente nessas áreas da saúde, daí sim a gente recomenda que a pessoa pelo menos comece o processo de revalidação de diploma. Agora, por exemplo, todos os estados, se eu não estou enganada, para dentista especificamente, o Conselho de Odontologia americano, ele proíbe que aquele dentista tenha um consultório se ele não for dentista, tá? Então, para exercer essa profissão. Agora, um médico, por exemplo, ele pode empreender. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser dona de um hospital e não necessariamente ser médica. Você pode ter uma clínica, contratar médicos americanos para trabalhar na sua clínica. Eu tenho um caso assim, inclusive, de um cirurgião plástico. Então, ele tem várias técnicas, vários métodos, e ele não quer revalidar o diploma dele nos Estados Unidos, mas ele quer abrir uma clínica igual a que ele tem no Brasil. Ele vai passar essa metodologia para esses profissionais americanos. Ele treina, esse pessoal gerencia. Exato. E aí ele vai ficar nessa posição de gestor, enquanto que essas pessoas, esses médicos habilitados, esses sim vão fazer os procedimentos, vão atender os pacientes. Então, dependendo, por exemplo, eu tive também uma enfermeira, mas ela era muito ligada na área de pesquisa. Ela não atendia como enfermeira, ela não era uma enfermeira no dia a dia, mas ela estava super ligada a universidades, vários artigos publicados. Então, ela entra como pesquisadora e não necessariamente como enfermeira. Então, ela precisaria revalidar o diploma para ser pesquisadora? Não. Então, depende, assim, do histórico profissional e de como que a gente vai apresentar o caso para a imigração. Agora, não dá para falar isso se a pessoa não teve nada, né? A gente sempre tem que continuar ali a carreira, a linha de raciocínio para dar certo. Uma pergunta que ninguém fala, mas em que casos, por exemplo, que a gente não recomenda, assim, que seria, olha, não sei se eu consegui formular bem a pergunta, mas que casos, por exemplo, que a gente não recomendaria a migração ou que a pessoa não tomaria esse caminho? Um deles é o próprio asilo, né? Sem ter o mérito, sem ter o mérito correto. Eu acho que é justamente o não atendimento dos critérios. Então, por exemplo, uma pessoa recém-formada na área, falando do Web2, né? Então, Web2 você precisa de um doutorado, de um mestrado ou de um bacharelado para o Advanced Degree. E aí, nesse Advanced Degree, pede pelo menos 5 anos de experiência depois de formado. Por que que eles pedem isso? Então, no Advanced Degree, 5 anos depois de formado, e na Exceptional Ability, 10 anos. Eles pedem isso justamente porque eles não querem alguém que começou agora. Então, se você acabou de formar, se você não tem experiência profissional, construa isso primeiro no Brasil. Então, eu vou dar palestra, eu vou escrever um artigo, vou publicar, eu vou participar de um podcast, né? Eu vou construir minha carreira, construir minha autoridade nesse assunto, e aí depois eu vou aplicar. Eu acho que, assim, que eu desencorajaria alguém que quer aplicar pro visto, mas ele não tem o perfil ainda. Ou omitir alguma informação, mentir para algum processo, porque não adianta, a gente tem que ser o mais transparente possível, tem que tratar as coisas com seriedade, porque não é brincadeira. E aproveitando então para a gente retomar esse tema, antes da gente falar do meu processo, queria deixar um agradecimento especial pro Dr. Alexandre, dizer que a gente começou esse processo ali com a Bárbara, conforme eu falei no outro vídeo, através de um lead, eu estava totalmente desnorteado, buscando uma solução, e ali a gente fez as primeiras reuniões. Depois que eu já estava aqui nos Estados Unidos, nós marcamos uma reunião com o Dr. Felipe. Eu confundo às vezes porque ele é o mesmo sobrenome que o meu, a gente é quase parente. E Felipe Alexandre, o nome dele, né? É que eu sou Murilo Feliciano Alexandre também de sobrenome. Ah, que legal! E eu falo assim, depois que eu já estava aqui, depois que a gente já havia tomado a decisão, né, a primeira orientação com relação ao asilo, nós fizemos uma reunião com o Dr. Felipe, e ali realmente também ficou claro, assim, para ele, que era um caminho que era o mais adequado. Eu só queria fazer um adendo que, acho que eu falei no outro vídeo, que eu protocolei para ficar tudo regular, mas eu não tinha esperança de que esse processo iria caminhar de forma rápida. Eu lembro, um dia antes de protocolar o processo, eu falando com a Bárbara, falando com a da... uma paralegal também trabalhando em conjunto, esqueci o nome dela, Rafaela. Sim, a gente ainda tava naquela dúvida, eu lembro que a minha esposa, falei, olha, você fica tranquila, porque esse processo, a gente não tinha conseguido juntar, traduzir toda a documentação a tempo, então a gente protocolou com uma base preliminar, no sentido de tá aqui o meu pedido formulado, e a gente depois ia complementar com toda a documentação, fazer um suplemento no processo. Como o meu processo ele tinha muita prova material, era um processo de mais de 12 mil páginas, onde eu tinha que pensar ali algumas partes estratégicas, poder passar para um tradutor juramentado. Então, isso tomaria muito tempo. Então, a gente fez de forma... apresentou o caso, depois a gente ia suplementar com documentos.
E assim, eu totalmente a perder de vista. Eu falei, não, tranquilo, isso aqui o prazo é muito longo mesmo, tá tranquilo. Eu cheguei a te contar que a gente passou por uma outra situação antes de entrar no processo do asilo aqui nos Estados Unidos. Em fevereiro desse ano, nós passamos por um crime aqui. Eu cheguei a comentar com sim, você. comentou. Aham. Exato, tava com as crianças saindo da fono, vou falar rapidamente. E a gente sofreu um crime, eu fui furtado, tava com as crianças, envolveu polícia, xerife, helicóptero. Foi assim, ó, cena de cinema, de novela. E eu tive, num determinado momento, que me ausentar, deixei as crianças trancadas no carro para poder reconhecer a pessoa que havia praticado esse crime. E tudo bem, aí encerramos, foi resolvido. Eu tive que comparecer na corte como uma testemunha mandatória, obrigatória do Estado. E aquilo gerou uma possibilidade de abrir um visto U. Sim. E assim, para quem não sabe, é importante a gente falar um pouquinho o que é o visto U. O visto U faz parte do pacote de vistos humanitários, né? Então é asilo, visto U, visto T. O visto U, ele é para pessoas que sofreram crimes dentro dos Estados Unidos e de alguma forma ajudaram a polícia a solucionar esse crime, encontrar esse culpado. Então tem um rol de crimes para esse visto, geralmente crimes assim que envolvem violência. E aí tem uma outra, o último critério é outro crime relacionado que possa participar, né, desse rol aqui. Então ele é uma boa opção, Murilo, para quem geralmente está fora de status, para a pessoa ter ali alguma coisa protocolada em favor dela, né, de que ajudou, né, que é uma pessoa idônea e tal. É uma forma de reparação do Estado, né? Se sofreu Isso. um crime, teoricamente, o Estado estaria te reparando, analisando o seu caso, se ele é concreto, mas ele estaria te reparando e te dando uma residência permanente, caso fosse procedido Isso, o mérito do você pode processo. ser aprovado, né, nesse visto, você pode receber uma autorização de trabalho para permanecer no país por até 2 anos, e isso pode sim, eventualmente levar a um green card também. Bacana. Então, eu me lembro que a gente conversou logo após que isso havia ocorrido, e ali veio essa possibilidade da gente protocolar e pedir um visto U. Então, assim, olha só como que eu tava, a gente naquela incerteza grande, asilo daqui 10 anos, o EB me custando o que eu não tinha. O EB é muito caro para minha condição naquele momento. E aí, de repente, surge toda essa questão do visto U. Eu tinha uma corte marcada, eu entrei em contato com a attorney, e ali a gente foi conversando, e ela falou, ó, se é obrigatório a participar da audiência, é mandatório, senão o juiz pode te mandar buscar. Aproveitei e perguntei se a promotora assinaria o meu visto U, em razão desse estresse, fiz uma carta para a promotoria, e ela falou que, olha, sim, assinaria desde que o processo fosse encerrado, que seja ao final da audiência, ao final da última audiência, ela fosse condenada, não tivesse mais nada, e ali sim eles poderiam assinar o meu processo. Então, ali já me criou uma sensação de alívio enorme, porque eu falei, olha, de um jeito ou de outro, acredito que nós vamos ter êxito. Minha visão era Deus, assim, me mandando um recado muito claro, eu vou cuidar de você, essa é a direção. E aquilo me deu um certo conforto, e eu me lembro exatamente 60 dias depois do nosso protocolo, acho que tinha umas 10 chamadas não atendidas da Rafa, ou foi sua, não lembro, tinha várias chamadas não atendidas no meu celular. Acho que eu liguei pra Rafa, não consegui falar e liguei pra você. Ligou pra mim. E ali veio a surpresa. Eu recebi uma carta da imigração 60 dias depois, me intimando a comparecer no escritório de imigração específico para asilo, né? O escritório de imigração no departamento específico para casos de asilo, lá em Miami. E no auge da deportação, no auge do ICE, no auge do governo Trump, no auge daquela insegurança, caso todo dia noticiando. Mas eu te confesso que eu nunca tive esse receio. Eu sempre tive uma sensação muito grande de pertencimento a esse país. Onde eu chego, eu sou tratado bem, eu entro pela porta da frente, eu me dou bem com os americanos. Agora, antes da gente começar aqui o vídeo, eu tava com um amigo americano que eu conheci há pouco tempo aqui, ele é policial, a gente tava conversando, ele falou, não, vamos comigo lá, quero te mostrar como que é os procedimentos e tal. Então, graças a Deus, eu não sei, eu tenho muita facilidade de viver aqui. Esse receio, a gente foi parado algumas vezes já pela polícia, inclusive esse dia, é importante a gente falar assim que existe uma separação, né, Bárbara, do que é polícia de trânsito e do que é uma polícia migratória. Nesse dia que eu fui parado pela polícia, helicóptero, aquele pensa no Aue, a xerife chegou no posto numa velocidade assim, eles não sabem quem tá certo, quem tá errado, e aí eu venho e cruzo na frente do carro da polícia, ela já sacou a arma na hora e eu falei assim, eu sou a vítima. Ó, você nunca mais, me deu um ralo, falou, você brigou comigo, falou, você nunca mais faça isso, você nunca mais passa na frente do carro dessa forma, porque eu não sei quem que tá errado, quem tá certo. E ali eu me apresentei e tal, ela falou, você tem, depois
depois que a gente fez o BO, ele dá a sua documentação. E ali eu falei, olha, minha documentação, tá aqui meu passaporte. E ela falou, você não tem nenhum ID aqui, uma driver's license dos Estados Unidos, você não tem nenhuma identificação aqui? Eu falei, olha, eu não tenho. E já emendei, né? Falei, olha, eu não tenho, mas o meu visto, o meu visa tá ali, eu tô legal, tal. Ela literalmente me interrompeu e falou assim, ó, eu não poderia me importar menos com essa informação. Tô nem aí pra isso. Eu só quero saber se você tem um ID. Nem perguntou. Recentemente eu fui parado agora, semana passada, por um policial estadual por causa da placa do meu carro. Novamente, ele não perguntou nada. Não perguntou o meu país, não perguntou meu status, só perguntou por que minha placa tava com a temporária. Eu falei, ó, eu comprei o carro, preciso trocar. Ele falou, ó, tá bom, tá liberado, já chequei aqui, pode seguir viagem. Então, assim, quebrar um pouco dessa coisa. A gente escuta muito no Brasil falando nas redes sociais, falando que isso aqui tá uma caça às bruxas, aquela loucura, que você não pode sair na rua. Gente, não tem nada disso. O objetivo da mídia também é criar um pouco desse caos, né, Murilo? Amplificar, assim, tipo, às vezes acontece uma coisa e aí eles noticiam como se aquilo fosse o cotidiano, todo dia. E sendo que, na verdade, é isso que você tá falando, não tem nada disso. Eu respeito muito as histórias que acontecem, eu acho que tem sim histórias difíceis, a gente não pode descartar, mas eu, por exemplo, eu falo tá? Nesse período que eu tô aqui, 1 ano e meio, eu nunca vi um carro do ICE, eu nunca vi um agente do ICE, pessoas já passaram por revistas e tal. O construtor da nossa casa, lá em Pensacola, ele falou pra mim, como ele tá na rota de trabalho, ele já parou 3 vezes pelo ICE, educação, mão no volante, documento, em 2 minutos eu tô liberado, ninguém nunca me questionou nada mais além do que isso. Sim. E voltando ali para a sua ligação do caso, eu queria só ressaltar o quão foi rápido o seu processo. Geralmente, igual a gente falou no começo, caso assim para perder de vista. Sei de clientes, inclusive, que estão aí esperando há 9, 10 anos e nunca tiveram nem a primeira entrevista. Eu fiquei sabendo dos dois. Pessoas que estão há 10 anos esperando entrevista, pessoas também que já fizeram entrevista, por exemplo, há 9 anos. Tem um caso, e ela não recebeu o retorno da entrevista. Então, conforme você falou, a gente tinha isso a perder de vista, protocolei, agora vamos olhar quais são as alternativas que a gente tem. Inclusive, em novembro, era quando fazia 6 meses que a gente ia poder pedir o meu SOL e meu Work Permit. Era um prazo que eu tinha assim, olha, eu preciso receber essa documentação para poder me organizar, para poder ter um histórico aqui, para poder, em último caso, trabalhar em qualquer profissão se precisar. E ali veio a carta da imigração com 60 dias. Do mesmo jeito que você fala, que é algo a perder de vista, essa situação ela não foi tão bem recebida assim por mim, porque era uma incógnita. Era assim, o que tá acontecendo? Alguém tá me querendo lá muito rápido. E ali já veio todos os pensamentos possíveis. Eu fiquei imaginando, falei, não é possível que a minha audiência do Visto U é daqui 1 mês, 2 meses, muito próximo. Fiquei 2 semanas literalmente em pânico, sem dormir. Mas, novamente, vocês nos prepararam para passar por esse processo. E olha, é algo que você tem que passar, independente de quando chegar. Então é algo que você tem que passar. E Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente acabou se preparando, fizemos algumas reuniões técnicas e fui para Miami. Era 2 semanas de prazo e a gente não tinha nada pronto. Não sei se você lembra, nós não tínhamos nada pronto. Então eu tive que fazer todo o processo em 5 dias, achar documento, traduzir, achar um tradutor lá no Brasil que pudesse fazer esse trabalho virando à noite, encaixou tudo de forma perfeita, assim, sabe? Até o nosso tradutor que não ia fazer, ele desmarcou uma cirurgia depois que ele escutou a nossa história e falou, não, eu vou te atender, eu vou virar à noite aqui, eu vou te entregar. E ainda tinha o prazo de 10 dias antes da audiência pro oficial lá receber. Então a gente tinha assim, coisa de 3, 4 dias para poder fazer tudo isso. Fizemos todo esse processo, fomos pra audiência, né, lá em Miami. Cheguei lá abarrotado de gente, assim, uma fila, gente de todas as nacionalidades que você puder imaginar. Tinha assim, o meu horário era 9 horas da manhã, tinha mais de 500 pessoas já. Meu Deus. E as coisas foram acontecendo assim de forma extraordinária. Desde o momento que a gente chegou, até o oficial pinçou a gente da fila, tirou a gente à mão e levou a gente lá pro começo da fila. A gente tava com criança e tal. E de lá a gente foi recebido por um oficial brasileiro, o da segurança. Lá ele também passou a gente na frente. Na hora que a gente chegou na sala, tinha também, sei lá, 300, 400 pessoas. Ele literalmente mandou todo mundo ficar em silêncio. Chegou no oficial e falou, ó, eles aqui são prioridade, pode atender. E aí nos atendeu, assim, foi algo que não tem explicação. E ali passamos, aguardamos um período, de repente me chega a minha vez. E ali foi um momento que eu pedi, orei muito pra Deus, mas a gente tem que passar pelo processo pra poder entender. E assim, de todas as oficiais de imigração que eu poderia ter passado, eu acho que eu passei por uma das mais difíceis. Literalmente uma mulher muito séria, dura assim, russa, de origem, ela falava um inglês muito arrastado, muito séria, nem olhava na minha cara. E eu sei que nós chegamos lá e começamos a fazer a entrevista. E a entrevista
entrevista durou, sei lá, mais de 2 horas e meia falando inglês. E eu percebi que ela se interessou muito nos detalhes. Por que você não pode voltar pro Brasil? Como que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Me conta mais. Ela começou a entrevista assim: se eu não olhar no seu olho, não leve isso pro pessoal, porque é o meu trabalho. Ela tava só no computador. De repente ela parou, olhou pra mim e começou a perguntar. E ali durou 2 horas e meia. Terminamos a entrevista. Ela chamou a Isa e as crianças. E teve algum determinado momento ali que a gente se emocionou. Ela fez questão de reafirmar as perguntas pra mim, só que na frente da Isa. A gente acabou se emocionando por alguma pergunta que ela fez, assim, uma situação muito, muito séria que a gente havia passado no Brasil. Por que eu não poderia trabalhar no Brasil, por exemplo? Eu falei, olha, porque hoje eu não tenho casa mais, eu não tenho carro, meu carro foi apreendido, eu não tenho conta. Se eu abrir uma conta, eles encerram. E a gente foi Eu dando lembro vários... que você passou por isso, nossa. E ali ela interrompeu a entrevista, olhou assim pra gente, a gente tava emocionados e tal, e ela falou, olha, vocês não têm nada pra se preocupar, com todas as letras assim, eu não posso decidir, eu não posso te dar essa informação agora, mas vocês não têm nada pra se preocupar. E ali a Zoe ficou assim, ela falou, olha, eu nunca vi isso, eles não dão informação, e a gente já ficou, né, entregou um papel, volta daqui 2 semanas, que daqui 2 semanas você terá o seu resultado. Já saímos de lá com isso marcado. Mais 2 semanas sem dormir, tava toda a família aqui, a gente tentando passear com ele, se divertir, mas ao mesmo tempo aquela tensão, assim, absurda. E a única coisa que me confortava naquele momento era saber que, se fosse uma negativa, ela não era negativa porque eu acho que negativa já estava pacificado, mas se não fosse uma decisão positiva, ela iria referendar o nosso caso para um juiz e ali iria ser startado novamente um caso, né, do zero, a gente teria que passar por uma corte, todo o processo. Então retornamos a Miami, eu e a Isa, 2 semanas depois de muita oração, depois de pedir muito para Deus, depois de não dormir, tudo que você puder imaginar, depois de fazer jejum, enfim. Mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, eu estava preparado para qualquer resposta. Chegamos lá, novamente o oficial ali brasileiro, na hora de entregar, nós caímos com um brasileiro, um agente de imigração. E ele, tudo bem, como é que vocês estão, tal, começou a interagir com a gente, falou, deixa eu pegar o seu caso. E ali ele tomou um susto, ele literalmente tomou um susto, eu vi a expressão dele, asilo. Olha, eu nunca vi isso, em 8 anos de imigração, eu nunca vi um caso como o seu, um caso de asilo político ser aprovado para um brasileiro, nos deu notícia. Ele levantou e falou, olha, sejam bem-vindos aos Estados Unidos. E ali a gente desmoronou, porque era a confirmação daquilo que Deus havia prometido, confirmado pra gente. Sabíamos que estávamos no caminho certo. E com certeza, depois eu dei a notícia pra vocês, eu falei, olha, acho que antes de pegar a notícia, eu falei, olha, vocês torcem pra dar certo, porque se der certo, vai ser talvez o primeiro caso de um asilo político, né, judicial. Pra brasileiro. Para um brasileiro e talvez o mais rápido da história. E foi exatamente isso que aconteceu. E assim, ali eu liguei para vocês, contei a notícia, realmente foi algo muito marcante para nós. Nós saímos de lá com essa notícia assim, falei, olha, se a gente tava com o visto marcado, se a gente tava com o nosso combo, né, do work permit e o social para novembro, se a gente tinha planos, Deus provou que os planos dele são maiores e que ele faz o impossível. Então ali nós tivemos a notícia e nem o permit, nem o social, nem nada, a gente não precisou nem pedir. Eles chegaram aqui em casa. Para quem tá nos acompanhando até o final desse vídeo, essa é a nossa história. O desfecho e êxito, porque graças a Deus a gente confiou muito no trabalho de vocês desde o início. É ali que a gente começou e é ali que a gente vai terminar. Então eu te agradecer mais uma vez, mudou a história da minha família, de verdade. Ai, vou até chorar. Eu também fico super emocionada, Murilo, de verdade. Eu me envolvi muito, assim, com a sua história. Eu fiquei muito mexida também. Pedi muito a Deus por você, pela sua família, porque me contava, assim, as coisas que você estava passando e eu pensava, meu Deus, por que, né, que ele tá passando por tudo isso? Que situação difícil. Mas foi pra vitória, foi pra vocês conseguirem. E realmente, assim, caso de asilo político pra brasileiro, tão rápido, só o seu, Murilo. Incrível. A quantidade de pessoas bombardeando a gente de informações. Olha, não vai dar certo, não vai dar certo, esse não é o caminho, você tá indo pelo caminho mais difícil. Utilizaram a estratégia até de que alguém que tem um processo de asilo aqui seria discriminado, de certa forma. Asilo não é bem visto. Olha, gente, se você é um caso de asilo, realmente, de fato, busque os seus direitos e aplique, porque não tem correlação nenhuma. Mas se você não vai por essa via, não vai por esse caminho, busque. Nós não falamos sobre aquele visto de trabalho, nem sei o nome, teoricamente aplica para vagas de trabalho aqui nos Estados Unidos. São trabalhos, teoricamente, mais braçais, mais operacionais, ou trabalho em indústria, ou trabalho em fábrica, às vezes numa rede de fast food. Eu conheço várias pessoas que passam por esse processo, aplicam, trabalham durante um período e depois que você cumpre todos esses requisitos, você pode aplicar para o seu green card. Poderia falar um pouquinho mais? Eu sei que tem pessoas que se interessariam dessa forma. Pelo que você falou, eu acho que foi o H2B, um visto de
de trabalho temporário para pessoas que vão trabalhar mais braçal por um período determinado. Daí tem o H1B, que é para profissionais qualificados que têm pelo menos um bacharelado. Sim, pode ser indústria, pode ser qualquer tipo de empreendimento. Geralmente, quando você tá nesse trabalho, o empregador ele gostou muito de você, ele pode aplicar o Green Card em seu benefício. Tem muita gente que não entende bem isso. Quando você vai para os Estados Unidos com visto temporário, todos esses que eu falei, o L, o E2, o H1B, o H2B, ele nunca por si só vai te dar o Green Card, Eles né? são Mesmo que você condicionais, fique, né? exato, mesmo que você fique, sei lá, 10 anos naquela categoria, você nunca vai ter o Green Card pelo tempo. Então você sempre tem que aplicar para o Green Card, seja o EB1A, que é o de habilidade extraordinária, seja o EB2, esse que a gente já falou várias vezes. O EB3 é quando você tem essa oferta de trabalho. Então ele tem 3 categorias: o Skilled Workers, que é para pessoas que têm educação ou experiência de 2 anos ou mais em um determinado campo de atuação. Tem o Professional, que é para quem tem bacharelado, e o Unskilled, para pessoas que não precisam nem de 2 anos de experiência ou de educação para trabalhar com uma determinada profissão. Categoria. Por exemplo, faxineira pode ser aprovada com Web3 Unskilled, por exemplo. Tem garçom. Tem um caso super famoso do fogo de chão, que teve churrasqueiro aprovado, Olha só. demonstrando ali uma habilidade única do churrasco do Rio Grande do Sul, trazendo aí essa cultura. Esse caso é super famoso, assim, no meio imigratório. Só que o que eu recomendo? Tem muito scam, muita gente querendo tirar vantagem de outra. Se você conhece esse empregador, vai ter essa oportunidade de acompanhar os passos desse processo, que ele é um pouquinho burocrático. Então o empregador ele tem que provar que tentou encontrar aquela pessoa nos Estados Unidos, não conseguiu, e Tem aí que ter por uma causa justificativa. disso, exato, por causa disso ele quer contratar você, que você tem essas habilidades. E isso acontece muito, falta de mão de obra nos Estados Unidos. A vida inteira foi assim. Não sabem é que o americano ele não foi treinado para se desenvolver muito. Uma vez que ele tem oferta, uma vez que ele vive o famoso sonho americano, então teoricamente ele acredita que se ele estudar, ele sair da escola, ele arrumar um emprego, independente de qual emprego, e trabalhar a sua vida toda, cumprir com as suas obrigações como cidadão, apesar do Estado não dar nada, mas o Estado, né, figurativo, ele tem que garantir que no final da vida, ele cumprindo esse papel social, ele vai ter uma vida confortável. Então o americano, na sua grande maioria, ele busca isso. Poucos vão para a faculdade, Sim. A maioria vai para um trabalho, do trabalho ele vai crescendo, ele tem uma vida confortável e ali ele finaliza a sua vida, e esse é o grande ciclo do americano. Poucos os que tomam risco e decidem empreender, fazer negócio, realmente criar. Por isso que quem vem para cá e decide empreender, criar, abrir um negócio, tende a performar muito bem, porque isso aqui é um país de muitas oportunidades, de 500 milhões de pessoas, e se a gente pegar Brasil com 200 e Estados Unidos com 500 milhões e olhar PIB e olhar valor gerado, poder de compra, esses números eles não são extrapolados para a população. Os Estados Unidos tem uma potência muitas vezes maior do que apenas a população, então não dá pra gente comparar. Então por isso que eu te falo, se você é brasileiro, se você quer empreender, se você tem curiosidade para saber, tanto na parte migratória quanto na parte de negócios, eu acho que é importante você se informar, querer, a gente tá aqui para tirar dúvida, para responder dúvidas, para gerar informação. O intuito desse canal aqui justamente é esse, desde o início. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, eu falei, olha, independente do caminho que a gente tomar, se a gente crescer de forma vertical ou lateral, eu tinha colocado como uma coisa que eu não quero quebrar. Isso aqui não é para vender nada. Eu posso gerar negócios a partir desse canal, mas o canal em si, as mídias sociais, eles não vão ser para vender nenhum tipo de produto. Eu não vou vender a informação, eu não vou te dar a informação em troca de venda, mas a informação que a gente gerar, te gerar interesse, e nesse interesse, se você quiser ter uma relação profissional com a gente está à disposição. Isso tem trazido bons frutos nesse sentido, sabe? Então, é isso. Se você quiser saber mais sobre imigração, a gente tá aqui para responder suas dúvidas, experiência na prática mesmo. Passamos por todas as fases, né, Bárbara? Por todas as emoções possíveis. E é isso, pessoal. Esse é o desfecho, assim, de uma história que começou totalmente turbulenta, tinha algo totalmente imprevisível no caminho. São tantas as possibilidades que poderiam acontecer, e justamente a mais improvável, a mais difícil foi aquela que chegou primeiro. Então, mais uma vez, meu agradecimento para você, pro Dr. Felipe, pra Rafa e pra Zoe, foram as pessoas que eu me relacionei nesse processo, que todos foram fundamentais. E hoje nós estamos aqui. Viemos nós 4. Hoje já tem a Sereninha, que já nasceu aqui, cidadã americana, essa já nasceu aqui. E tamo aí. Não é fácil, tá, pessoal? É uma informação que eu gostaria de deixar claro. Não é porque esse país é um país próspero que te dá todas as oportunidades, que as oportunidades vão bater aqui na sua porta e você vai ficar também esperando. E a brincadeira que a gente fala assim, é difícil ganhar o tal do dólar, mas oportunidades tem para todo mundo que tá disposto, quer se esforçar.
E principalmente a honestidade nesse país é onde te leva para lugares, né? Então é isso, pessoal. A gente tá encerrando. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Bárbara, com relação Não, ao só te processo? agradecer. Foi muito bom. Acho que vai gerar aí muitos frutos. Obrigada, Murilo, e parabéns de novo por essa vitória mesmo, né, da Eu sua que agradeço família. muito. É algo que realmente marcou nossa vida. Foi uma mudança mesmo, assim, de direção de vida. E ter o processo, ter o êxito nesse processo foi apenas a confirmação daquilo que a gente acreditava. Uhum. E é isso. Encerrando aqui, a gente já foi pra parte 2. E esse canal, só deixar o agradecimento, que é o seguinte, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, Claro. receba as notificações, porque assim, esse canal a gente criou para, além de falar de negócios, falar de dolarização, principalmente de proteção patrimonial, imigração, vida nos Estados Unidos. As pessoas têm muita curiosidade de coisas banais. Esses dias eu fui no mercado, eu peguei toda a minha compra, comprei e não tinha caixa. Ainda me parou lá na frente na fiscalização porque eu esqueci um item, eu não vi. Um item, uma abobrinha desse tamanhozinho no carrinho. E aí eu perguntei espantado, falei, foi um erro meu, não sabia, mas como é que você descobriu? Sistema de inteligência artificial de câmeras no mercado, sabia tudo. Olha. E o que eu não tinha pago. Realmente é uma realidade muito diferente do Brasil, Muito. onde o seu esforço é recompensado. Então, mais uma vez, eu queria deixar o meu agradecimento para a Bárbara, agradecer a Alfa, a equipe da Alfa, mas em seu nome. Obrigada. Eu que agradeço a confiança e tudo. Nós estamos encerrando esse formato. Acredito que nós vamos ter mais formatos como esse para falar também de imigração. Acho que a gente pode fazer alguns outros formatos para falar algumas questões mais específicas. Eu deixo aberto aqui esse espaço. Vai ser um espaço que a gente puder contribuir com as pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando de saber como que é a vida aqui, tanto de a parte de migrar, negócios, como que está sendo recomeçar e reconstruir a nossa vida aqui, fica no canal porque tem bastante coisa bacana sendo produzida. Bacana demais. Obrigada de novo, Murilo. Abração.